Salve da igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa manhã, Senhor, nós queremos te agradecer por estarmos mais uma vez reunidos para aprender da Tua palavra, meu Pai. Te apresentamos as nossas vidas, Deus, a nossa mente, meu Pai, o nosso entendimento e pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar, venha nos conduzir, venha nos dar sabedoria para que a gente possa crescer cada vez mais na Tua presença, para que a gente possa entender a Tua palavra, Deus, e a Tua vontade, para que a gente coloque em prática, Senhor, aquilo que nós temos aprendido e que a Tua palavra, meu Pai, ela fique nas nossas mentes, nos nossos corações, que o Senhor venha fortalecer as nossas vidas, aumentar a nossa fé, repreender, meu Pai, tudo aquilo que não vem de Ti, toda seta, toda armadilha do inimigo, todo desânimo, Senhor, toda enfermidade, meu Pai, que o Senhor vai repreendendo e lançando por terra em nome de Jesus, Deus. Abençoa as nossas vidas, meu Pai, e fica conosco, Senhor. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é O Divórcio e a Quebra de uma Aliança. O texto de abertura está em Mateus, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 11, que diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé deles os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto: Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes a ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas, ao princípio, não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: Se assim é a condição do homem, relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Amém? Então, desde o início desse trimestre, nós temos falado sobre família, né, sobre a união do homem e da mulher e outros assuntos. E aí, o casamento, ele é uma aliança. É uma aliança que duas pessoas fazem e que elas se tornam uma só carne. Quando acontece o divórcio, essa pessoa está quebrando a aliança que ela fez com o cônjuge dela. E nós sabemos que nós servimos a um Deus que é um Deus de alianças, né? O Senhor, ele fez aliança com Israel, ele fez uma aliança com a igreja. E Deus, ele não desfaz as suas alianças. E nós precisamos aprender isso com o Senhor. Quando a palavra de Deus diz que quando duas pessoas se casam, né, um homem e uma mulher, eles se tornam uma só carne, quer dizer que eles se tornaram a mesma pessoa. E como é que você vai querer se separar da sua própria carne? É como se falar: eu não quero mais esse braço, vou arrancar ele aqui. Então, quando um casal se separa, eles estão separando a mesma carne, né? E isso traz muitos prejuízos, né? Traz muito mal. E por que hoje em dia o divórcio é tão comum? Um dos motivos é porque as pessoas, elas não querem ter responsabilidade. E não é somente com o casamento, elas não querem ter responsabilidade com nada. Elas têm filhos, mas não têm responsabilidade com os filhos. Elas têm emprego, mas muitas vezes não têm responsabilidade com o emprego. Então as pessoas, elas não querem ter responsabilidade. E o casamento traz junto com ele várias responsabilidades, né? Então, para as pessoas, hoje em dia, tá mais fácil você separar e arrumar outra pessoa. Ah, ela falou uma coisa, eu não gostei, separa. Ah, ela fez alguma coisa que eu não gostei, separa. Ai, sabe, hoje em dia tudo é motivo para separar. Então nós temos que ter muito cuidado e aprender com a palavra de Deus, né? Ter mais responsabilidade, né? Levar o casamento mais a sério, né? Porque não é uma brincadeira. Casamento não é namoro,
né? Já é uma união, é uma família, é uma aliança, é algo ali alicerçado, né, em Deus. Então a gente precisa ter responsabilidade. E com relação ao divórcio, nós sabemos que essa questão do divórcio já é muito antiga, né? E ao longo dos anos, várias leis, né, foram sendo feitas e modificadas. Então, inicialmente, era muito mais difícil o divórcio, né? Para divorciar, primeiro você tinha que separar, e aí tinha que ficar um tempo separado, eu não me lembro bem, mas acho que eram 2 anos. E depois de 2 anos de separado é que você podia pedir o divórcio, entrar com o divórcio, né? Hoje em dia não, você já pode ir direto para o divórcio. Se não tiver filhos, se não tiver bens para dividir, pode ser diretamente no cartório. Então, assim, as coisas ficaram bem fáceis, né? Quando as pessoas querem destruir a família, querem dissolver a família. E aí o primeiro tópico diz assim, o divórcio e as escrituras. Então, o divórcio é uma prática muito antiga, não é coisa agora da atualidade, né, da modernidade. Desde o Código de Hammurabi, né, que é uma das leis mais antigas que existe, já falava sobre o divórcio, mesmo que naquela época era um direito assim prioritariamente do homem. Mas mesmo assim as leis romanas elas já previam os direitos das mulheres ao solicitar o divórcio. E aí o outro tópico diz assim, Moisés e o divórcio. Então a união permanente e íntima entre homem e mulher é desenvolvida na Bíblia desde o Antigo Testamento com o propósito perfeito de Deus, né? Então, como nós estudamos já esse trimestre, o primeiro casamento foi o próprio Deus que realizou, né? Ele tinha Adão, então da costela de Adão ele fez Eva e ali nasceu a primeira família, né? Osso do osso de Adão, carne da carne de Adão. Então eles se uniram ali e formaram uma primeira família. E isso tem um propósito divino, né? Um propósito de Deus. Por quê? Porque é a partir da família, a partir da união do homem e da mulher, que nascem os filhos, né? Que a humanidade cresce, né? Que a humanidade se desenvolve, que a humanidade evolui. Amém? Então, em decorrência do pecado de Adão e a dureza do coração do homem, que entrou também no homem por causa desse pecado, a separação entre os casais vem sendo muito comum, né? E vem marcando muitas famílias. E aí, com o objetivo de minimizar essa situação, Moisés ele estabeleceu algumas diretrizes, né? Para também não ficar solto, não ficar assim um negócio bagunçado. Então, o divórcio ele era tolerado, ele era permitido se houvesse alguma coisa indecente. Essa coisa indecente possivelmente era de natureza sexual na mulher. Então, o marido daria a ela uma carta de repúdio, né, a carta de divórcio, que era um documento por escrito, e mandaria ela embora da sua casa. A mulher, com essa carta de divórcio, ela podia se casar novamente com outra pessoa, né, e aí ela teria, assim, toda a estrutura que ela precisaria, né, para ter a vida dela. Por quê? Porque naquela época, quem trabalhava era o homem. Então, assim, se a mulher, ela ficava com os pais e depois era com o marido. E se o marido morresse, seriam os filhos, né? E, assim, sempre tinha que ter alguém para sustentar a mulher, né? Para ajudar a mulher, porque a mulher naquela época, ela não trabalhava. Quem trabalhava eram os homens, eram eles que sustentavam a casa. Mas aí, o que aconteceu? Quando Moisés falou que era qualquer coisa indecente, alguma coisa indecente, essa expressão, ela começou a ser interpretada de várias maneiras. Então, algumas pessoas acreditavam que qualquer coisa indecente podia ser qualquer coisa que a mulher fizesse que desagradasse o marido, inclusive a comida. Então, se a mulher cozinhasse e o marido não gostasse da comida dela, algumas pessoas já achavam que era motivo para ele dar uma carta de divórcio. Então, qualquer coisa era motivo para dar uma carta de divórcio para a esposa. Então, foi nesse sentido que os fariseus questionaram Jesus. É motivo, é lícito o homem se separar por qualquer motivo? E outras pessoas já, outras correntes, né, outras pessoas daquela época já achavam que essa expressão, qualquer coisa indecente, somente nos casos de infidelidade conjugal. Quando os fariseus fizeram aquela pergunta para Jesus, né, é lícito divorciar por qualquer motivo? E Jesus disse não, né, e também não era essa a intenção de Moisés, mas hoje o que acontece é justamente isso. Hoje as pessoas elas se separam por qualquer motivo.
Eu sei que todo mundo conhece alguém que já se separou e quando te contou qual foi o motivo da separação, você deve ter ficado assim, meu Deus, só por causa disso, né? Porque sempre tem alguém, né? Conhece alguém que se separou por um motivo que a gente considera banal. Então, hoje em dia, as pessoas, elas se separam sim por qualquer motivo, mas só que essa não é a vontade de Deus. Amém? Jesus e o divórcio. Quando Jesus estava em seu ministério, ele teve muitos embates, né, contra os religiosos daquela época. Por quê? Porque as pessoas elas tinham distorcido o que estava escrito na lei, distorcido os ensinamentos de Moisés, os ensinamentos de Deus. E também os fariseus, né, os escribas, eles gostavam de ficar questionando Jesus, né? A sabedoria de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Então eles ficavam questionando Jesus para ver se pegavam ele em alguma falha. Só que a sabedoria de Jesus ela era divina, né? Em todas as respostas ele tinha muita sabedoria, né? E ele sempre dava respostas assim com amor e com conhecimento de Deus, né? Porque ele tinha muito conhecimento, muita sabedoria. Então, nessa ocasião, os fariseus perguntaram se era lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo. E essa pergunta era uma pergunta maliciosa. Por quê? Porque se Jesus falasse sim, ele estaria se opondo aos ensinamentos da Torá, né? Que era o Pentateuco, sobre a indissolubilidade do casamento. Mas se ele dissesse que não, ele se colocaria contra Moisés, que tinha permitido através da lei, né, o divórcio. Mas, como eu já falei, não era por qualquer motivo. Amém? E naquela época, nos tempos de Jesus, existiam duas escolas rabínicas famosas, que era do Rabi Shammai e do Rabi Ilai. E com relação ao divórcio, cada um tinha uma interpretação. Então, o Rabi Shammai, ele interpretava essa questão do divórcio, que está lá em Deuteronômio 24, para que fosse permitido apenas nos casos de adultério. Já o Rabi Ilai, né, de acordo com a interpretação que ele fez de Deuteronômio 24, ele já dizia que era possível se divorciar por qualquer motivo. Então tinha interpretação para todos os gostos, para quem queria acreditar que era só de acordo com o adultério, tinha uma escola, uma teoria que falava sobre isso. E quem queria acreditar que era por qualquer motivo, né, geralmente eram as pessoas que queriam se divorciar, aí eles já iam para o entendimento do outro rabi. Mas o que o Senhor Jesus declarou na sua resposta aos fariseus, né, que nós lemos na abertura? Primeiro ele fala sobre as características do casamento ideal. Qual é o casamento ideal, bíblico, segundo a vontade de Deus, ensinado na Bíblia, através de Jesus, através de Moisés, através de Gênesis, né? Através da palavra de Deus. Primeiro, monogamia, macho e fêmea, um homem e uma mulher. E aí já entra outra coisa, a união física heterossexual, né? Homem e mulher. O homem se unirá à sua mulher. Outra coisa, indissolubilidade, não pode separar. Por quê? Porque os dois se tornaram uma só carne. Faz uma experiência na sua casa, pega 2 folhas de papel e cola. Depois tenta separar as 2 folhas para você ver o que vai acontecer. Vai rasgar. Ou seja, quando você se torna uma só carne com o seu cônjuge, que você separa, sempre traz problema. Não dá certo isso. As pessoas até refazem as suas vidas, né, as suas novas histórias, mas essa não é a vontade de Deus. A causa primária do divórcio. Primeiro, a dureza do coração do homem. Mas só que nem sempre foi assim. A separação não é a vontade de Deus. Quando Deus criou o homem e a mulher, é para eles ficarem juntos até morrerem, né, para o resto das suas vidas. E essa foi assim que Deus quis. Da mesma maneira que também não era vontade de Deus para o homem o pecado e o homem pecou, né? Então, a partir do pecado, várias coisas começaram a acontecer que não é a vontade de Deus para a vida do homem. Outra coisa, a causa secundária do divórcio. Então, por quê? Por causa da dureza do coração do homem, mas ele diz que eles podem se separar por quê? Em casos de prostituição.
né? Relações sexuais ilícitas, né? Adultério, sexo fora do casamento. Então Jesus, ele previu essa possibilidade, né? De um novo casamento para aquelas pessoas que passaram pelo adultério. E aí, quando a gente vai ver a palavra de Deus, né? E eu disse que o Senhor, ele é um Deus de alianças, ele tem aliança com a igreja, ele tem aliança com Israel. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vai perceber que Deus, mesmo quando ele foi traído por nós, seres humanos, várias vezes pelo povo de Israel, e todos os dias por nós, quando nós pecamos, né? Quando nós trocamos Deus por outras coisas, o Senhor faz o quê? Ele nos perdoa. Então, mesmo nos casos de infidelidade, a primeira opção de Deus é o perdão. Mas se você não consegue, né, perdoar e manter o relacionamento, então o Senhor permite, né, o divórcio, porque Ele sabe como é difícil, né, essa questão da traição, do adultério, porque o próprio Deus já foi traído muitas vezes, né, pelo ser humano que Ele criou, né, com tanto amor, pelos próprios anjos, né, quando Lúcifer se rebelou também contra Deus, foi uma traição. Então o Senhor entende bem, né, o que é ser traído. E Ele permite, né, nesses casos, o divórcio. Amém? E agora falando Paulo e o divórcio. Então Paulo, ele não tratou o tema divórcio de modo exaustivo, falou tudo, todas as opções. Até porque na Bíblia não fala, por exemplo, em casos de violência, como a gente tem tido milhares hoje em dia, né? Todos os dias a gente vê nos jornais, né? Eu trabalho no judiciário, então todos os dias eu vejo casos, né, de violência doméstica. Então não tinha isso na Bíblia, mas é uma realidade que nós vivemos hoje, né? Então ele não falou sobre tudo, mas quando ele foi indagado pela igreja de Corinto sobre o assunto, ele reproduziu os ensinos de Cristo, né? E apresentou mais um ponto que viabilizaria o divórcio, o crente abandonado pelo cônjuge descrente, que a gente sabe que isso acontece também, né? Então, quando um é crente e o outro não é, nem sempre o outro quer continuar casado, né? E aí é que fala que se o outro não quiser, deixa ele ir. Você vai fazer o quê? Está em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 a 16. E outro tópico fala assim, pontos fundamentais nos ensinos de Moisés, Jesus e Paulo. Então, quais são esses pontos fundamentais do ensino de cada um? São 3. Primeiro, eles ensinaram sobre o propósito original do casamento, que é o quê? A união permanente e exclusiva entre os sexos masculino e feminino com a bênção de Deus. Então, é você ter um companheiro, né? Como nós já falamos em outra lição, uma pessoa que vai te ajudar, uma pessoa que vai te apoiar, uma pessoa que vai dividir a vida com você, os problemas, as dificuldades e também as alegrias, né? As felicidades, todas as coisas. Outro tópico, eles trataram o casamento com a seriedade devida, buscando resposta aos problemas reais. Então, eles falaram de temas, de assuntos que aconteciam naquela época. Então, eles deram exemplos da realidade que eles viviam naquela época. E eles não ignoraram os problemas decorrentes do divórcio. Outra coisa, mesmo que minimamente, eles apresentaram possibilidades para o divórcio. Por quê? Justamente porque eles trataram o problema da vida real, né, de maneira real, no contexto humano daquela época, pensando nas pessoas, pensando no sofrimento das pessoas, né, e em todos os traumas, em todas as coisas que podia existir. Então, hoje em dia ainda, divórcio ele é um tema muito polêmico e controverso, né? Cada caso deve ser analisado, né, segundo a palavra de Deus, deve orar, pedir orientação ao Senhor, né? A gente vê aqui Moisés, Jesus, Paulo, eles falaram sobre várias coisas, mas como eu disse, eles não falaram sobre casos de violência física, de humilhação, de dificuldades que dificultam muito, né, a vida a dois, inclusive coloca em risco, né, a vida das pessoas. Então, a igreja precisa ter muita sabedoria, né, com esses temas, né, e tratar sempre tudo com amor, né, porque sem amor a gente não consegue resolver nada, nem as coisas mais simples, o que dirá as coisas mais complicadas. Então, a igreja, ela sempre tem que ter esse olhar de amor,
né, para os problemas reais, né, que as pessoas vivem no dia a dia, né, as dificuldades e que são únicos. Às vezes tem problemas que a gente ouve de pessoas que a gente nunca ouviu falar antes, né? Que a gente nunca viu acontecer. Então, cada caso é um caso único, né? E que tem que ser tratado com muita responsabilidade, né? E com muito amor, com muita oração, com muita orientação de Deus, com muito discernimento espiritual. Amém? A prática do divórcio hoje em dia. Hoje em dia, já faz isso há algum tempo, né? Alguns anos, algumas décadas. Novelas, séries, filmes, tudo isso apresenta o divórcio como se fosse até uma coisa boa. Porque depois que você divorcia, você tem um mundo de possibilidades, né? Você vai ficar livre, você vai ficar feliz, você vai encontrar um novo amor. E esse novo amor vai ser muito bom, você vai ter uma vida maravilhosa. É isso que mostra nas novelas, né? Nos filmes, nas séries. Então, às vezes, mostra lá o personagem tá no casamento péssimo, tá triste, tá infeliz, o marido é ruim, ou a mulher é ruim. E aí aparece o divórcio como a salvação. Né? E a pessoa divorcia, e ela encontra uma outra pessoa, e essa outra pessoa é maravilhosa, e eles vão ter um casamento maravilhoso. Mas a gente sabe que na realidade, na vida real do dia a dia, não é bem assim que as coisas acontecem, né? E aí, pensando nisso, né, eu fiquei pensando, já pensou se a gente encarasse o casamento, né, o nosso cônjuge, como se fosse a responsabilidade que nós temos, o amor que nós temos pelos filhos? Porque, por exemplo, se o seu filho, ele te desagrada, se o seu filho te dá trabalho, se o seu filho te dá problema, você vai mandar ele embora de casa? Você vai divorciar dele? Não. Você vai continuar cuidando, você vai continuar amando, você vai continuar, né, querendo ele perto de você, porque você quer cuidar. Mas no relacionamento conjugal, a gente sabe que hoje em dia não é assim. Aí eu falei aqui, né, que lá na época do Antigo Testamento, eles queriam entender aquela parte lá da indecência como até coisa indecente, como até se a mulher cozinhasse mal. E a gente sabe que hoje em dia as pessoas se separam por causa disso, né? Porque a mulher não cuida da casa direito, porque o marido não cuida da casa direito, então por coisas pequenas mesmo, rotineiras do dia a dia. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? A gente tem que orar mesmo ao Senhor, né? Pedir a Deus que esteja sempre no centro, né, das nossas vidas, do nosso casamento, né, que seja a base, que seja o alicerce, né, porque realmente não é fácil, né, você levar uma vida doida assim por muitos anos, pelo resto das suas vidas, mas o divórcio também não é fácil. Então, qual que é a coisa mais difícil que você quer? A do divórcio ou a de ter um casamento, de ter um companheiro, de ter uma família? Amém? As causas do divórcio. Então, antes do casamento, as pessoas normalmente, já reparou isso? Elas reparam e priorizam mais os pontos positivos do cônjuge, né? Do namorado ou da namorada, as qualidades, né? As coisas boas. E os defeitos, que a gente já sabe que existe e que a gente também percebe, a gente minimiza, a gente faz de conta que, não, mas isso é pequeno, isso não tem problema, isso vai mudar depois. Só que aí, com o tempo, parece que as qualidades diminuem e os defeitos aumentam. A gente começa a reparar mais nos defeitos do que nas qualidades. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Conflitos no lar, eles são normais, fazem parte da convivência humana. Mas a gente precisa ter sabedoria para superar esses desentendimentos. Nós precisamos aprender a nos relacionar. Então, nós não podemos ignorar as lições lá de Gênesis capítulo 2, versículo 24, né? Que ele fala, deixará o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher e se tornarão uma só carne. Então, quando a gente casa, a gente tem que ter esse entendimento. Eu vou agora deixar a minha família inicial e vou iniciar a minha própria família. Então, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar do meu marido, dos meus filhos. É claro que para isso a gente também não precisa abandonar os nossos pais, mas a gente tem que saber equilibrar. E que em cada lugar a gente tem um papel e uma função. Então, nós agora temos, quando a gente se casa, tem a nossa própria casa, a nossa própria família, que quem tem que cuidar da nossa casa, da nossa família, somos nós. E nós precisamos ter tempo para isso e prioridade. Amém? Outra coisa, a gente não pode dar lugar à soberba. Por quê? Porque quando tem um conflito de casal,
nenhum dos dois está 100% certo, né? Então é muito importante a gente fazer uma autocrítica, né? A gente pensar, e antes da gente tomar uma decisão, a gente tem que sempre pensar no outro, né? Será que eu vou magoar? Será que eu vou ofender? Será que se fosse comigo eu ia gostar? Né? Como é que eu iria me sentir? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas muitas vezes a gente tem atitudes arrogantes e soberbas, né? Que não permite que a gente perceba que nós também estamos errados. A gente só fica apontando o dedo para o outro, né? Achando que ele que está errado, mas muitas vezes nós estamos errando também. Outra coisa, não podemos desconsiderar a unidade, né? Não é bom que cada um busque apenas os seus próprios interesses. Os cônjuges, eles não podem competir entre si, mas eles têm que se ajudar, né? Tem que ter companheirismo, tem que ter união, tem que ter colaboração, né? Isso que é família, né? Isso que é casamento. Então é muito importante o diálogo, a conversa, né? Tudo isso é muito fundamental para que o casamento dê certo. A questão enfrentada com amor. Então o antídoto para vencer as dificuldades que surgem no casamento é o amor, né? Nós sempre precisamos olhar para as situações, para a pessoa com amor, né? Porque sem amor não existe solução. Então, como a Bíblia diz, amar é um mandamento, então é uma decisão. Então, a partir do momento que eu decido amar, eu vou colocar em prática o amor, eu vou ter atitudes de amor, eu vou ter palavras de amor, eu vou aprender a renunciar, eu vou aprender a me comunicar, eu vou aprender a perdoar, a entregar a própria vida, né? A abrir mão de muitas coisas. E o outro tópico diz assim, o casamento e a necessidade de reafirmar o seu valor. Então, hoje em dia, é muito importante que a igreja reafirme o valor do casamento, né? Os membros do corpo de Cristo, eles têm que ser ensinados sobre a importância do casamento, sobre essas questões do divórcio, né, da responsabilidade e tudo isso. Por quê? Porque eu até vi uma matéria esses dias dizendo que, pela primeira vez, a quantidade de divórcio dentro da igreja evangélica está igual à quantidade de divórcio das pessoas de fora da igreja. Ou seja, está normal também o divórcio dentro da igreja. E isso acontece por quê? Por falta de conhecimento da palavra de Deus, né? Falta de as pessoas aprenderem a se relacionar também, mas falta de entender a responsabilidade, a importância e a seriedade da aliança do casamento. Então, dentro da igreja hoje, as pessoas estão agindo como as pessoas do mundo, se divorciando por qualquer motivo, qualquer coisa. Ah, vamos separar. Ah, vou sair de casa, não quero mais, né? Então nós precisamos aprender a palavra de Deus, colocar essa palavra dentro do nosso coração, né? Dentro da nossa mente, né? Estudar, ler, pesquisar, pedir para o Senhor nos dar sabedoria, né? Para o Senhor também nos fortalecer, para a gente poder andar na vontade de Deus e nos caminhos do Senhor. Amém? E uma coisa que ajuda o relacionamento, né? O casamento, é os cônjuges, eles recuperarem práticas positivas que eles tinham no início do casamento e no período do namoro. Então é muito importante a gente fazer coisas carinhosas, a gente pensar no outro, a gente dizer eu te amo, elogiar, telefonar ao longo do dia, conversar, ter conversas leves, divertidas, alegres, né? Não ficar somente conversando aquelas coisas da rotina do dia a dia, de problemas, de dificuldade. É importante o casal sair também, né? Para namorar, para jantar, para ir ao cinema, coisas que faziam quando eles eram namorados, né? Para passear num parque, fazer coisas juntos, né? Os dois como casal, terem momentos de descontração, né? Momentos leves, não ficar só naquela coisa pesada ali do dia a dia. Então isso é ruim para o casal, né? Você ficar só naquela rotina de problema, de dificuldade, de arrumar casa, de trabalho, de pagar conta e isso. Não, é importante ter momentos leves, né? Momentos alegres, momentos divertidos, momentos bons. Lembrar sempre de falar eu te amo, né? Abraçar, beijar, tudo isso é muito importante para o casamento. E a intervenção divina. Então, toda ajuda ela é muito importante dentro do casamento, como ministrações, conselhos pastorais, orientações de terapeutas familiares, né? Tudo aquilo que vier para ajudar o casal, para ajudar o relacionamento, mas tem que ter disposição do coração. Tudo isso colabora para o relacionamento conjugal,
mas é imprescindível que o casal ele também tenha essa permissão para deixar Deus agir no relacionamento deles, né? Para que venha essa intervenção divina. Por quê? Porque Deus, ele é especialista em relacionamento por excelência. Então o Senhor, ele está disposto, né, a restaurar, a abençoar as nossas famílias, a mudar, a transformar. E Deus, ele não nos abandona nunca. Quando a gente lê em Gênesis, né, mesmo quando Adão e Eva pecaram, o Senhor não abandonou eles dois, né? Diz que Deus veio da mesma maneira e perguntou: onde vocês estão? Né? E fez até roupas, porque eles estavam envergonhados, porque eles estavam nus. Então Deus não abandona a gente. Deus não abandona a nossa família, né? Então nós temos que sempre pedir ao Senhor, né, que esteja agindo, que esteja nos dando sabedoria, que esteja nos dando discernimento, né, que venha tocar nas nossas vidas, que venha tocar nos nossos cônjuges também, né, e venha abençoar o nosso relacionamento. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: o divórcio não nasceu no coração do pai. Ao formar a mulher, ele estabeleceu o casamento para ser fonte de bênçãos e de fidelidade para o casal. O diabo, porém, que veio para roubar, matar e destruir, busca atacar as famílias com um propósito principal: a destruição da sociedade. A ruína da sociedade, antediluviana, por exemplo, foi antecedida por casamentos realizados fora do padrão divino. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Por esse motivo, está em Gênesis 6, versículo 2 e 3. Por esse motivo, a igreja do Senhor diz não a todos os ataques contra a família, uma instituição criada pelo próprio Deus. Amém? Eu já até falei isso em outra lição, que o diabo, ele odeia o ser humano e ele quer destruir. E como é que ele faz isso? Destruindo a família. Por quê? Porque a família é a base da sociedade. Se existirem famílias fortes e bem estruturadas, vai existir uma sociedade forte e bem estruturada. Mas se as famílias forem destruídas, despedaçadas, os filhos forem traumatizados, então a gente vai ter uma sociedade muito doente, com muitos problemas. É por isso que é muito importante nós ensinarmos a palavra de Deus na igreja, com relação à família, com relação a casamento, com relação à vontade de Deus mesmo. A gente ensinar a palavra de Deus. Por quê? Porque o mundo tem atacado com muitas informações, com muitas mentiras, colocando muitas dúvidas, principalmente na cabeça das crianças e dos adolescentes. Então, nós, como adultos, somos os responsáveis por ensinar a verdade, por ensinar a palavra de Deus. Amém? E quem é casado, né? Eu sei que todo casamento passa por dificuldades, passa por problemas, mas vamos ouvir o que Deus diz para nós, né? Vamos buscar a ajuda do Senhor para nos dar sabedoria, para abençoar os relacionamentos e para restaurar aqueles casamentos, né, que a gente pensa assim, não tem mais jeito, mas para Deus tem jeito. Amém? Então essa é a lição de hoje e até a próxima aula, em nome de Jesus.